Olá e bem-vindos ao posto emissor número 193. Hoje é dia 3 de maio e nos nossos estúdios de Paço de Arcos, ainda que à distância, recebemos uma das vozes mais reconhecíveis do rock feito em Portugal e no Porto. Nascido na Invicta há 51 primaveras, criou há 30 anos uma banda que viria a marcar os anos 90 nacionais. Licenciado em Direito, assumiu também há coisa de um ano a direção do mítico Coliseu do Porto. Este ano voltará aos álbuns com Courage and Doom dos seus Blind Zero. Miguel Guedes, muito bem-vindo ao posto emissor. Olá a todos. Como é que te sentes hoje? Bom, hoje sinto-me invernal, porque, para quem não sabe, quase que chove no Porto. Ah, é? Então está assim num momento assim primaveril inconstante, está esquisito. A primavera parece que ainda não chegou. Primavera de destroços. Exatamente, o aftermath. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Below the waves, the storm fades, turning into something that I'm not. Running back to you, I'm running back to you. Running back to you, I'm running back to you. Vamos falar então deste ano de 2024 que promete trazer muitas novidades para ti e para os Blind Zero, que continuam a ser o teu principal navio na música. Vem aí Courage and Doom, o vosso primeiro álbum desde 2017. Já conhecemos o primeiro single, o Running Back to You. O que mais nos podes dizer sobre este trabalho? Esta primeira amostra é representativa das canções que aí vêm? É um disco de 8 canções e é difícil dizer que estamos perante um primeiro avanço que acabe por significar o disco. Eu acho que não. Eu cada vez mais acho que hoje em dia muito poucas pessoas acabam por querer saber o que é que está por trás das canções. As pessoas interpretam-nas e levam-nas e fazem o seu próprio e acabam por as habitar de uma forma que até é muito mais livre, se calhar, no passado. Acho que no passado as pessoas prendiam-se muito mais com o que cada uma das canções queria dizer, com o que o artista queria dizer sobre as próprias canções, e de alguma forma o artista, parece o autor ou o músico, preenchia os vazios que as canções muitas vezes tinham. Fartei-me de ler entrevistas sobre músicos que diziam que esta ou aquela canção que eles tinham feito estava super aberta à interpretação. Eu acho que eu próprio disse isso muitas vezes e continuo a dizer, mas depois diziam tudo o que ela queria dizer. Eu acho que cada vez mais me apetece falar menos sobre as canções e que elas falem por si. Até porque também me parece que há menos tempo para as pessoas, ou as pessoas acabam por ter uma ligação um bocadinho mais diferida com os seus próprios objetos de afeto e acabam por olhar para as canções como algo mais passageiro. Estou a falar, obviamente não estou a falar que isso não aconteça com muita gente, mas do ponto de vista do mainstream, acho que o mainstream acabou por se empobrecer um bocadinho em algo mais simples e que é mais elevado. Acho que as letras acabaram por evoluir um pouco para um quarto ano de escolaridade, muitas vezes, e isso acaba por fazer com que tudo seja mais fácil e não tenha grande interpretação. Ou não necessite grande interpretação, até porque não há muitas interpretações a ter. No meu caso, e no caso de muita gente que está a fazer música, acho que há um certo cansaço de falar sobre as canções, porque eu acho que nesta altura vivemos uma altura em que quem quer escutar canções e saber o que elas querem dizer, o que elas dizem, interpretá-las e fazê-las habitar essa parte vazia que as canções deixam, que as canções têm aberto, essas pessoas vão fazê-lo, não precisam de nenhuma ajuda, nenhuma guidance. E sinceramente acho que todas as outras que não querem fazer estão-se mesmo a borrifar para o que nós possamos dizer sobre elas. Então, eu não sei se esta canção representa o disco ou não,
Eu acho que não, acho que há muitos outros ambientes no disco, mas é evidente que é um disco que atravessa uma época corajosa e esperançosa da nossa vida, onde habita a suspensão do tempo com a pandemia e habita também o que são as novas guerras e os novos desafios e os novos extremismos que estão a bater à porta. É curioso o que estavas, já lá vamos a essa parte da angústia e da guerra, mas é curioso essa análise que estavas a fazer do panorama da música mainstream hoje em dia. Parece haver, não sei, um certo... dois opostos, pelo menos, não é? Essa audição mais passiva no streaming, talvez só dos singles, sem cuidar muito do que tratam as canções, e depois, por outro lado, tens aqueles artistas que são quase multinacionais, não é? Como a Taylor Swift, que se calhar o público geral não é capaz de não conhecer muitas canções, ou nenhuma até, mas depois tem aqueles fãs que até tiram cursos sobre ela, não é? Então aquilo parece que tens que ter estudos para perceber. Li um artigo muito interessante na New Yorker esta semana que dizia que ela não está a lançar apenas discos, ela construiu a sua própria marca, o seu próprio universo, quase um reality show, e pronto, não é qualquer pessoa que entra naquilo, porque é preciso já ter um conhecimento prévio. Sim, a coisa, primeiro os discos iam para a fábrica, não é? Eu acho que agora os artistas vão para a fábrica e pelo menos do ponto de vista desse tipo de mainstream, há um produto global, e há também um laçarote global em cada encomenda. E isso sempre aconteceu, mas eu julgo que nunca aconteceu tanto que o produto se sobrepusesse à própria música. E não estou a dizer que isso acontece sempre, e até há bons casos em que isso acontece bem, mas eu acho que sim, acho que as pessoas acabaram por se extremar um bocadinho entre aqueles que pretendem uma espécie de um nicho que está cada vez mais desenvolvido, não é? E depois também produtos absolutamente massivos que vêm cada vez mais fabricados num ponto de vista global, de marketing, publicidade, pensamento prévio sobre o que tem que ser e não sobre o que deve ser ou poderia ser. É um bocadinho como também se o público muitas vezes diz que a classe média está a desaparecer do ponto de vista económico. Eu acho que do ponto de vista do que é o consumo artístico, o consumidor médio também está a migrar para as pontas, não é? Sim, ou se radicaliza e bem, porventura, que acho que é o único caminho possível, no conhecimento aprofundado e de nicho dos seus artistas e dos seus estilos musicais, ou então opta pela mundividência de gostar de tudo um pouco, que é já agora aquilo que eu acho que devíamos estar todos destinados, ou então acaba por se levar por poder entrar num comboio que é imparável, que é um comboio do produto, onde aí estamos sempre a passar por estações e apiadeiros, e não há propriamente uma viagem a um destino final. Estas estações e apiadeiros, nós vamos a bordo dessa grande locomotiva que é a internet, não é? Que também com tudo o que nos oferece no imediato, naquele scroll contínuo, também faz com que não prestemos muita atenção a nada, às vezes. Mas isso acontece e ainda bem que acontece do ponto de vista do que é o veículo, mas eu acho que o problema não está no veículo, está mesmo nas pessoas. Eu acho que a forma como nós lidamos com os veículos que temos à disposição não nos pode, e por mais veloz que seja, e por mais confortável que seja, e às vezes mesmo que nós parecemos que vamos a bordo, mas só estamos numa espécie de metáfora de estar lá dentro. O que interessa mais é mesmo para onde é que nós estamos a ir e qual é o destino e o que é que nós queremos neste caso, o que é que nós queremos ouvir no campo da música, e que experiência e que fruição é que nós temos com esse destino. E eu acho que sinceramente começa a haver muito pouco sinal, acho que cada vez menos há
esta coisa de ir aportar a um sítio ou de haver um destino. Acho que as pessoas vão andando e vão tendo relações muito diferidas, muito pouco apaixonadas, e falo do mainstream, muito pouco apaixonadas com aquilo que vão ouvindo. E nesse sentido acho que há um empobrecimento da relação de consumo e no bom sentido de paixão pela música e pelo que se ouve. Acho que nós estamos todos arquivadores e bibliotecários de música, ou se calhar agora nem isso. Acho que se passou uma fase em que no início do digital, onde as pessoas arquivavam e tinham tudo, queriam dizer que tinham tudo, porque até podiam, nessa altura, sem streaming e apenas com o download, havia esta ideia de que eu posso ter tudo, até porque a pirataria era gigante e podias ter tudo. Com a pirataria podias ter tudo, todos os artistas que nunca irias ouvir na vida. E depois passamos por uma fase com o streaming onde a propriedade se perdeu, já ninguém quer saber da propriedade, toda a gente se preocupa com a posse. Já não é propriamente propriedade, mas toda a gente pode aceder a tudo, que é uma forma diferente de propriedade. E nada contra, desde que a relação de amor não tivesse sido preterida em relação à quantidade. É engraçado, isso acaba por ser comum a várias áreas. Outro dia uma amiga lembrava-se de quando fizemos os nossos cursos superiores nos anos 90, de ter que ir a bibliotecas de outras faculdades em busca de um trabalho. Era notável. E depois chegava lá e não havia, e dizia ela. E passavas metade do tempo à procura. Exato. É que é uma coisa incrível. E dizia ela: hoje em dia eu vejo, ela é de biologia, por exemplo, hoje em dia eu vejo um PDF e penso: que interessante, saco o PDF, nunca vou lê-lo. Nunca, jamais. Mas isso acontece muitíssimo. Lá está. Havia uma sensação de destino, não no destino de fatalidade, mas no que ias fazer. Quando nos dirigíamos a alguma coisa, ou quando queríamos fazer alguma coisa, quando ouvíamos alguma coisa. E não é preciso recuar ao século XX, em que se comprava um disco por mês. Não é isso que estamos a falar. Século XX, quer dizer, anos 80, 90. Mas não é preciso recuar tanto, mas essa sensação de que nós íamos fazer alguma coisa com um propósito, perdeu-se. Como se perdeu a grande parte da crítica musical, e a crítica de cinema ainda vai existindo, mas grande parte da crítica, que tinha sempre teve um papel, do meu ponto de vista, fundamental em qualquer arte, foi-se perdendo. E sobretudo a que se mantém-se para aqueles que querem aprofundar um conhecimento de nicho, mais uma vez. Dentro daquilo que é a classe média dos consumidores de música, não há uma enorme preocupação com essa experiência de ouvir discos. Há uma experiência, há uma preocupação, ou se calhar há um interesse muito grande por ir a concertos, o que de alguma forma pode compensar um pouco este mal. Mas há, portanto, uma aproximação, penso eu, à performance, mas uma desaproximação à validade, que é o que realmente fica, para além da experiência, que são as árvores que tu plantas com discos, com canções, ou com o que queres dizer, e que registas. O registro é um bocadinho como a escrita. Há uma diferença entre dizer, falar ou escrever. Eu considero sempre que quando se escreve há uma responsabilidade acrescida, e há também um gozo enorme por saber que, a não ser que rasgues, portanto não pode ser digital, a não ser que rasgues, não há forma de apagar. Mais uma vez o fenómeno da Taylor Swift vem-me à memória, porque ainda outro dia quando saiu este disco novo, perdi bastante tempo a ler comentários irados, lá está, da falange de fãs dela. E não é tanto a questão das pessoas insultarem o crítico, o jornalista, porque, enfim, isso faz parte, digamos assim. Fiquei com a sensação, talvez pela primeira vez de forma tão clara, de que existirá talvez uma geração que já não faz a mínima ideia o que é uma crítica musical, o que é uma análise, um comentário cultural, porque as respostas a todas as críticas que não fossem de 5 estrelas, os comentários eram todos
na onda do vocês têm inveja dela, que é uma coisa muito infantil, isto é ódio, vocês são haters, ela não precisa de vocês para nada, ou ainda mais intrigante, vocês não nos dizem, e depois também não eram assim tão novos, que depois vou ver os perfis também, não são só crianças e adolescentes. Ninguém precisa que um jornal venha dizer se é bom ou não, nós criamos a nossa própria opinião. Ou seja, parece ter-se perdido um pouco a ideia de parar para ouvir, pensar, comentar e partilhar. Tudo o que não vá, que não equivala à nossa própria opinião, é uma afronta ao nosso gosto, o que também sociologicamente talvez seja relevante. É espantoso e está em todas as caixas de comentário, não é? Primeiro dizia-se que estava em todos os jornais, agora está em todas as caixas de comentário. Não há a mínima empatia por uma opinião diferente. É inacreditável. Isso é assustador, porque isso é a essência de ouvir o outro, não é? É ter uma empatia por uma opinião diferente, porque para ouvirmos a nós próprios nas opiniões iguais que os outros possam ter em relação ao que nós pensamos, não vale. Estamos a olhar ao espelho e estamos a criar um grupo de fãs, ou estamos a criar um lobby de opinião. Não há, quando aparece isto, enfim, é super válido, como dizes, para a crítica musical, não é? Que hoje em dia é impensável que hoje em dia alguém consiga dizer aquilo que se dizia nos anos 90 ou no início do século XXI sobre discos, música, sobre teatro, enfim, sobre cinema, e que possa existir só pelo facto de ser uma opinião. Aí as redes sociais foram absolutamente destrutivas dessa capacidade dessa capacidade de dizer diferente e de assumir uma empatia por uma opinião que é diversa. Há uma lógica de confronto permanente em qualquer opinião diversa. Isso as pessoas podem achar que tem a ver com o facto, ok, agora cada pessoa tem uma opinião e cada pessoa pode expressar. Não, o problema não está em cada pessoa ter uma opinião. Se as pessoas sempre tiveram opiniões, o problema está na forma como as expressam. E o facto de terem crescido estes pequenos poderes desregulados, e acho que grande parte da culpa também está enfim, não vou dizer que grande parte da culpa, mas tudo isto se tornou visível inclusivamente com as caixas de comentários de muitos jornais, onde não havia, nem há muitas vezes, um mínimo de moderação, com esta coisa de simulacro de democracia, que todos podem dizer o que quiserem. Quer dizer, e depois espalham-se fake news, e depois espalham-se mitologias, ideias grosseiras, que do ponto de vista, lá está, do que fica escrito, fica para sempre. E eu acho que as conversas de café invadiram a escrita da opinião e acabaram por esmagar a crítica. E lá está, como dizes, esta falta de empatia, de capacidade ou de vontade de ouvir o outro numa coisa tão pouco essencial à nossa vida, digamos assim, ou tão, enfim, não vai matar ninguém, como uma crítica de música, um disco, um concerto, depois espelha-se a vários níveis na sociedade, não é? A intolerância e os insultos e uma certa buçalidade do discurso depois acabam por estar presente em várias áreas e em vários extremismos a que assistimos hoje. E fica banal dizer o que quer que seja. Acho que hoje em dia já ninguém se irrita com o insulto, que é uma coisa, quer dizer, é uma coisa extraordinária. Já é tão banal que depois a única coisa que difere é o grau do insulto. E portanto não estamos aqui a falar do que é crime ou não é crime, estamos aqui a falar de bom senso. Acho que isso se banalizou ao ponto de estamos todos a dizer um bocadinho aquilo que o Rico Gervais diz em algumas intervenções nas cerimónias, até dos Oscars, julgo eu, a dizer I don't care. As próprias pessoas atingidas já dizem I don't care. Banalizou de uma forma que realmente já ninguém quer saber.
E é um péssimo princípio quando as pessoas não querem saber de coisas tão importantes como o que é verdade. Exato. Vamos agora voltar um bocadinho então aos Blind Zero e ao novo álbum. Já tem uma ideia de quando é que o disco será editado? O disco sai no dia 31 de maio, portanto está quase aí. Nós temos este concerto na Casa da Música no dia 30 e a nossa ideia é que nós antecipemos para quem lá vai boa parte do novo disco e que depois o disco saia no dia seguinte. Acho que é também uma forma bonita de presentearmos quem nos irá ver à Casa da Música. No concerto para nós é muito, muito importante e vai ser muito especial porque estaremos ali a celebrar as nossas 3 décadas de inacreditáveis de existência e a lançar um disco novo no dia seguinte, que é tudo aquilo que nós queremos fazer. É comemorarmos discos com presente e uma projeção de futuro. Acho que nós conseguimos. Vão ser 2 dias muito, muito, muito bonitos à boleia dessa ideia de celebração do passado com um disco novo. Além da banda, vocês têm outras atividades? Tu tens certamente, os outros membros da banda também, o que faz com que a banda seja um bocadinho bissexta nas edições, não é? Já se passaram 7 anos desde o último álbum. Alguma vez tu sentiste, ou a banda sentiu, que não voltariam a tocar juntos, ou pelo menos que não voltariam a editar um disco novo? Nós às vezes desconfiamos do nosso tempo, ou então desconfiamos do tempo dos outros, mas acho que é do nosso. Nós somos muito pouco profissionais na forma como fazemos discos, porque acho que isso também não nos interessa quase nada. Acho que é uma dádiva que o tempo nos deu, mas que nós já fomos exercitando também no início. Também nunca fomos uma banda de ter um disco todos os anos, nem nada que se pareça, mas a partir de determinada altura começamos a considerar que tínhamos o nosso tempo. É claro que isso também se prende com todo o resto que nós vamos fazendo noutras coisas e noutras áreas e na vida e a viver, mas não é uma preocupação, não há uma preocupação. A música não é instrumental para nós no sentido de ser algo que nós temos que fazer necessariamente para manter um ritmo de concertos, um ritmo de discos, ou não perder público, ou ganhar estamos muito longe disso. Isso até pode ter lados negativos, mas dá-nos pelo menos uma tranquilidade de gerirmos o nosso tempo. Mas também acho que passamos tempo demais, de disco para disco, sem fazermos um disco novo, e acabamos muitas vezes também por repousar no disco que estamos a fazer, pelo facto de estarmos a fazer. Mas sim, já passou muito tempo sobre o Often Trees, que é de 2017, inacreditável. Estava a ler uma entrevista que deste, creio que foi em 2018, à revista Visão, na qual confessavas que a certa altura a banda tinha um disco já pronto que acabou por deitar fora, porque não estava satisfeito, ou não se identificava. Esse tipo de autocrítica ou de perfeccionismo também é comum em vocês? Autocrítica, acho que sim, acho que nós convocamos sempre sobre aquilo que estamos a fazer, e isso aconteceu, e já aconteceu algumas vezes, não tanto com um disco quase inteiro, mas com algumas coisas que vão acontecendo. Mas acho que é normal em qualquer processo artístico, em todos os artistas, não acho que sejamos especiais de corrida. Mas e perfeccionismo também não sei se é perfeccionismo. Há um bocadinho de perfeccionismo naquilo, quando nós percebemos que temos as coisas, de as colocarmos exatamente naquele ponto onde gostávamos que elas fossem transmitidas. Aí sim, quando temos o objeto final, parece que nunca está final, parece que nunca finaliza. E isso é um bocadinho angustiante por vezes, mas acho que é aquela matéria que somos feitos, até porque lá está, com a pressão de tempo não existe para nós. Nós acabamos por nos permitir esse lado mais às vezes quase mais aburguesado, de achar que ainda temos que fazer ali alguma coisa, mas por outro lado também não acho que isso seja um problema, e não acho que isso seja um mal. Neste disco foi diferente. Este disco, o Courage and Doom, nós começamos a fazê-lo na altura da pandemia,
com as dificuldades que a vida nos trouxe a todos, não é? enquanto ente coletivo. Eu lembro-me de termos gravado, cada um em sua casa, uma canção, We Shall Overcome, uma canção que foi popularizada por muitos e muitos artistas, sobretudo norte-americanos, que é um hino, no fundo, à resistência e à luta dos trabalhadores dos Estados Unidos nos campos de tabaco, na altura da Grande Depressão, e que depois acabou por se transformar num hino gigante para os movimentos civis nos Estados Unidos, e gravamos esse tema como uma espécie de anthem, de libertação, de esperança, na altura em que estávamos todos presos na nossa casa, sem conseguir falar uns com os outros, sem conseguir perceber inclusivamente o que era a semana seguinte. E essa angústia era quase aquela necessidade que nós tínhamos de libertação. O que mais houve na altura do Covid foram hinos, não é? Acho que nós fazemos todos os hinos pessoais ao dia seguinte, e depois no que o dia seguinte se transformou. É verdadeiramente espantoso, e como a raça humana consegue matar tantos arco-íris de uma só vez. mas o que nós fizemos naquela altura foi, a partir de termos gravado We Shall Overcome, e depois foi editado num vídeo na altura, nós sentimos que íamos fazer o disco que estávamos a fazer, íamos começar a fazer logo a seguir, e ia ser um disco que era produto daquela altura. E depois rebentaram guerras. Eu lembro-me de estar a escrever letras no dia em que rebenta a guerra na Ucrânia, a invasão russa à Ucrânia, e eu estava a escrever What a time to be alive, não é? Que tempo este em que, depois de uma pandemia, nós estamos a assistir às guerras às portas da Europa, e isto tudo está a mudar. E o disco foi crescendo nesse ambiente, e portanto não havia como não ser um disco algo ensombrado, e daí o doom, mas também cheio daquela coragem, daquela esperança que nos fazia achar que também devíamos ter um bocadinho de luz a entrar. O disco acaba por ser um disco muitíssimo produto, um resultado muito grande de algo luminoso, no fundo. Esta ideia de que, apesar de estarmos todos ensombrados e domados, quase atirados para um campo sem qualquer tipo de esperança ou visão, há ali alguma coisa que nasce da areia e que podem ser flores, não é? E daí que, olhando para o que é o disco hoje, que depois foi sendo aperfeiçoado ao longo dos últimos tempos, o que se sentiu, o que eu sinto é que é um disco que já se desligou dessa altura do We Shall Overcome, já se desligou da pandemia, não se desligou da guerra nos temas, mas que encontrou agora, penso eu, um tempo próprio, e que é muito atmosférico e é muito planante, e é algo que serve com maior tranquilidade do que algumas vezes nós tivemos a fazer. Concordas com aquela ideia defendida por alguns de que estamos a assistir ao final de uma certa era e ao início de outra, o final de uma época em que pensávamos que vivíamos em paz, numa época de progresso, e em que se sente a chegada de uma nova ameaça, de tensões que eventualmente poderão ou não desembocar num grande novo conflito mundial? Eu não sei se é um conflito mundial. Eu acho que a guerra já chegou, não é? A guerra já está em todo lado. E porque para haver guerra não é preciso haver uma declaração. Basta que as pessoas estejam prontas para isso. E eu sinto que as pessoas estão prontas para isso. Uhum. E portanto não acho que esta guerra se faça com bombas, não acho que esta guerra se faça com... acho que esta guerra se faz por dentro. Acho que esta guerra já começou. E acho que é mesmo bom que nós peguemos em armas, nomeadamente aquelas que nos permitem ainda
resistir à ideia de que só os extremos vencem. Eu acho que nós precisamos todos ser salvos rapidamente por alguns denominadores comuns de bom senso e daquela ideia que nós não podemos fechar a porta ao diálogo. Acho que apetece a muita gente fechar as portas ao diálogo. Há muita gente que já com as quais não queremos conversar. Acho que inclusivamente esta ideia de que nós podemos bloquear nas redes sociais já chegou às nossas relações de vida. Acho que de repente parece que nós já podemos bloquear pessoas. E eu acho que esse é o pior caminho que nós podemos seguir. E embora seja confrangedor muitas vezes todo o esforço que temos que fazer. É engraçado estás a falar disso, da procura de um denominador comum. Esta semana estava a falar com um pequeno grupo de turistas americanos que conheci, uns senhores um pouco mais velhos, que estavam aqui em Lisboa de visita, e perguntei-lhes se eles achavam que fazia algum sentido aquela ideia de que os Estados Unidos poderão viver uma nova guerra civil. Eles achavam que sim. E depois gerou-se uma conversa a partir dali e alguém dizia que gostava de pensar que nós no fundo queremos todas as mesmas coisas, queremos todos viver em paz, queremos todos o melhor para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos pais. O que diverge muito é a forma que nós achamos que é a melhor para lá chegar. Pronto, pensar assim é buscar tentar encontrar esse denominador comum, não é? Sim, é muito difícil antecipar o que é que está a acontecer à distância, à escala global, quando parece que nem nós mesmos conseguimos perceber o que está a passar ao lado na nossa relação de condomínio. Exato. Acho que nós somos surpresos com o crescimento de fenómenos que nunca pensamos que pudessem ter um lastro tão grande em tão pouco tempo. E é arrepiante pensar que nós, se continuamos alguns anos atrasados em relação ao que se passa lá fora, porque nós fomos ou somos, ou então seremos enquanto povo, mais ternamente conservadores do que em alguns outros exemplos globais. Nós precisamos mesmo de exercitar aqui alguma capacidade. Acho que nós temos que passar um bocadinho para a frente do que se passa, se calhar pela primeira vez na vida. Precisamos de nos antecipar ao tempo que vem lá de fora e ao que nós sentimos noutros países. Há uma vantagem daqui chegar mais tarde, é que nós podemos aprender com isso e podemos aprender com os erros e com os que vemos. Nós queremos mesmo uma sociedade tão polarizada como aquela que nós vivemos e vemos viver ou ser vivida nos Estados Unidos ou no Brasil ou na Polónia, ou enfim, queremos mesmo isso. A Europa está destinada a isso. Eu continuo a achar que nós podemos dar um salto qualitativo por alguma tentativa de equilíbrio. Mas é indiscutível que tudo o que se passa, e nomeadamente nos Estados Unidos, e continua a ter uma influência gigante nos fenómenos políticos mainstream europeus, e olhar para o que podem ser os próximos anos nos Estados Unidos, do ponto de vista político e societário, é de facto algo para o que nenhum antídoto foi ainda inventado. Nós que ainda não o temos, mas julgo que temos que nos proteger disso. E a proteção disso acho que passa por termos uma perspectiva cada vez mais crítica sobre o que está a passar, não encontrando alvos fáceis, nem reduzindo a caricaturas aquilo que nos parecem evidentemente ser atos de caricatura, mas já se percebeu que é só uma questão de tempo, porventura.
Sim, aliás, isso aconteceu na primeira, já lhe digo, a primeira eleição, já lhe chamo a primeira eleição de Trump, não é? Em que os humoristas tinham-no ali como grande matéria-prima dos seus espetáculos e dos seus programas, e depois afinal não era piada nenhuma, e penso que depois também se veio, lá está, a verificar com alguns anos de atraso aqui em Portugal. Quantas vezes é que nós fomos surpreendidos? Não é? Eu relembro-me na altura em que o Trump ganha a sua eleição, para mim foi uma surpresa, quer dizer, eu ainda não queria acreditar que aquilo fosse possível. Para mim era semelhante à queda das Torres Gêmeas, era impensável, mas quem lá estava dizia e sabia que isso era perfeitamente possível. Quem lá foi e trouxe para contar disse, atenção, que é perfeitamente possível que isso possa vir a acontecer. Mas quando aconteceu, quando eu e tanta gente nos deitamos sem resultados eleitorais e acordamos com Trump na presidência, para mim foi um choque. Foi um choque. Como é possível que uma sociedade daquelas conseguisse eleger um tipo daqueles? E aconteceu. E quantos mais, a partir daí, quantos mais choques houve? Quantos mais choques houve ao longo dos tempos em que nós nos deitamos numa forma e acordamos de outra, com guerras, com pandemias, com situações, com opiniões, com crescimento de extremismos. Quantas vezes isto já aconteceu? Eu acho que esse capital de surpresa já passou. Nós temos é que estar preparados. Exato. Vamos agora viajar até um tempo que, pelo menos à distância, nos parece mais pacífico. 94, no Porto, o ano em que os Blind Zeros se juntam e começam a fazer música. Tu sempre tinhas tido o desejo de fazer música, de ter uma banda, ou pelo menos de escrever canções? Nunca projetei nenhum caminho em particular em nada da minha vida. E então, quando mais novo, numa altura em que tudo estava por habitar ainda, onde nenhum lugar parecia meu e tudo era possível, muito menos. O que eu sabia eram os discos que eu ouvia, eram as canções que eu gostava, era a influência que a escrita musical tinha sobre a minha vida e o que eu aprendi e cresci com ela, com artistas que foram absolutamente reveladores e que me levaram a ser e a acreditar e a fazer aquilo que faço. E por isso, na altura, para mim, essa influência era gigante, não é? Sobretudo um dos grandes cantautores norte-americanos, mas não só. Isso foi algo que me levou, se calhar foi aí que eu aprendi em inglês, foi aí que era a literatura que eu lia, que depois acaba por ser reconhecida quando pelo menos um deles ganhou o Prémio Nobel. Eu não tinha a ideia do que ia acontecer, até porque naquela altura foi tudo muito urgente, foi tudo muito rápido, foi tão veloz que ultrapassou a nossa própria sombra. Nós de repente estávamos a fazer uma banda e estávamos a editar um disco e estávamos a tocar nos grandes festivais para milhares e milhares de pessoas e talvez tenha sido um dos últimos fenómenos. Na altura em que as coisas demoravam um tempo, terá sido talvez o primeiro e último fenómeno tão rápido em que tudo pareceu acontecer num segundo. Não foi num segundo, mas foi num ano. 95. Naquela altura, um ano para o que era o crescimento das bandas em Portugal, normalmente significava 1/10 daquilo que as pessoas tinham para construir um início de carreira. Para gravar um disco demoravam-se muitos anos. Para ter alguma atenção mediática demoravam-se muitos anos. Nós estivemos ali, nós e outras bandas, como a Challenge Ford, depois também, por exemplo, tivemos ali num período em que houve uma mudança de velocidade. E nós, sem sabermos, estávamos nela. E num ano, 95, conseguiram lançar um EP e um álbum que foram logo muito bem recebidos, não é? Portanto, houve logo essa rapidez e essa urgência de ter muito para dizer. Mas tínhamos apenas um ano para ter escrito aquilo tudo. A nossa vida foi escrita em 95, mas começou-se a escrever em 94.
Nós em 93 não existíamos. Em 94 começamos a existir. De repente, hoje hoje é perfeitamente normal, não é? Com o digital, que se lança um disco, lança um álbum e um trabalho, e de repente se possa encher um coliseu, por exemplo. Na altura era muito difícil isso acontecer. Havia uma sensação de caminho e de percurso que inclusivamente acabava por criar invejas nas pessoas que tinham demorado tanto tempo a conseguir alguma coisa. E nós sentimos naquela altura que estávamos de repente a ultrapassar gente que merecia tanto ou mais que nós ter visibilidade. Mas aconteceu connosco, aconteceu com algumas outras bandas e artistas, mas foi muito produto de um tempo que se quis tornar voraz e rápido. Um tempo que se quis tornar veloz. Estava tudo a acontecer naquela altura. Em 96 gravam um EP com os Mind the Gap, a banda vizinha de Gaia. O Grande Porto vivia também nessa época uma grande efervescência, não é? Havia os Blind Zero, havia os Clã, os Ornatos Violeta, o Pedro Brunhosa, muita coisa a borbulhar. O Porto naquela altura, e muito mais bandas, mas o Porto naquela altura estava a significar algo que parecia ser uma mini revolução, com bandas que algumas cantavam em inglês, algo que não era propriamente muito vulgar na altura, agora também é menos, mas na altura não era nada vulgar. E acho que também são sempre, eu acho que estas junções de pessoas ou de bandas ou de artistas ou de estilos, e havia muitos estilos naquilo que tu acabaste de dizer, havia imensos estilos a acontecer ao mesmo tempo, não é? O Pedro Brunhosa, os Blind Zero, os Clã não tinham quase rigorosamente nada a ver uns com os outros. O que estava a acontecer no Porto acho que também era um produto do atraso. Era um produto de ver pouco. É claro que sempre houve enormes artistas de referência que saíram do Porto, mas o facto de haver um conjunto de novidades estéticas, se quiseres, que estavam a sair em 94, 95 da cidade do Porto, mostrava também, de alguma forma, o quão graníticos nós tivemos, se calhar, em alguns anos anteriores. Para além de que eu acho que o Porto é uma cidade particularmente saudável para compor canções. Alguém me dizia outro dia que as bandas do Porto, alguém que até trabalha no meio, mas é aqui de Lisboa, que dizia que o Porto tinha muito carisma, que as bandas do Porto tinham outra pinta, que havia qualquer coisa. E eu disse, bem, se calhar é um bocadinho, sei lá, a Inglaterra também tens muitas bandas de Manchester que fizeram história, não é? Se calhar às vezes não ser da cidade maior ou da capital também traz ali, não sei, talvez uma personalidade, uma identidade diferente. Às vezes parece que é preciso ter Rio, não é? Mas há um conjunto de situações, há uma conjuntura na cidade, e é uma cidade que hoje em dia não é um centro, é toda uma periferia à volta da cidade que fazem do Porto um sítio especial. E cada um tem os seus sítios especiais de acordo com as suas vivências, onde está, e o que consegue interpretar e extrair da sua terra mesmo. Mas o Porto tem um conjunto tem um conjunto de clima, tem uma história, tem um sentimento de pertença. Acho que tem muito a ver com isso. É uma grande cidade que não perdeu o sentimento de pertença. Não é muito fácil encontrar isso. Esta evolução um bocadinho conservadora que existe no Porto, relativamente ao que vem de fora, acho que lhe traz um carisma, sim. Acho que lhe traz um carisma e lhe traz uma beleza identitária que nenhuma neblina que muitas vezes aparece deixa de tornar visível. Numa entrevista ao site Máquina de Escrever do Nuno Galpim, disseste que cada um dos músicos dos Blind Zero ouvia coisas muito diferentes quando começaram. Lembras-te assim de alguns exemplos de coisas bem diferentes que vocês gostassem? Sim, todos quer dizer, todos nós ouvíamos música moderna, né? Quer dizer, não havia propriamente
nenhum vinha num território clássico, de um território do jazz e um território do rock. Nós vinhamos todos do rock, isso é evidente. E, portanto, de alguma forma as coisas afunilavam, mas houve ali sempre um lado mais dramático, mais gótico, por exemplo, nas influências que o nosso baixista e atual produtor também sempre teve, dos The Cure, né? todo aquele imaginário, que depois também é um imaginário que eu também acabo por ter muito, mas numa dose um bocadinho mais urbana. Não é tanto na floresta, mas é quem vai à floresta. Mas o meu lado era mais cantautor, era mais do Dylan, do Springsteen, ou do Tom Waits, ou dos Red House Painters, e como ainda hoje é dos Midlake, por exemplo, que é uma banda que eu acho que faz aqui uma junção gigante entre algo que vive na floresta, uma floresta urbana, que eu acho maravilhoso. Inclusivamente é esse disco que eu estou agora a ouvir, não lhe prestei demasiada atenção, For the Sake of Battlewood, de há 2 anos atrás. O vocalista deles também lançou um disco a solo bem interessante. Também lançou um disco muito bom, muito bom. Eu gosto, sou fã. Aliás, eu estava a falar do Chico Gervais, e apareceu-me ontem um vídeo qualquer onde o Rico Gervais anunciava os Midlake como uma das suas bandas favoritas. Descobriu-o hoje. Ele não quer saber. Afinal quer. O Vasco sempre ouviu música mais pesada, o nosso guitarrista sempre ouviu muito mais pesadas. O Pedro ouviu sempre música um bocadinho mais pop, curiosamente, e portanto dentro destes territórios, que são territórios com enormes afluências, jogou sempre muito daquilo que foi o nosso caminho, que nos permitiu de ter discos também, uns mais pesados, outros mais cantaroláveis. Se calhar o Luna Park talvez seja o exemplo mais evidente de um disco com canções mais radiofónicas, já não sei o que isso é, mas mais radiofónicas na altura, mas também depois discos mais densos e mais crípticos, e esses se calhar se fazem grande parte dos nossos discos já estão mais aí. Nunca pensaste fazer um disco a solo nesse registro de cantor-compositor de que sempre foste fã? Sim, eu acho que era relativamente fácil para mim fazê-lo, e de alguma forma acho que ainda o poderei fazer, mas acho que esse é um disco que se faz entre os 50 e 60 anos de idade. Ainda falta um bom bocado, não é? Vais fazer 52. Sim, tenho 8 anos de janela. Não é uma coisa que acho absolutamente crucial. Acho que há coisas, obviamente, nos mais variados campos que eu gosto de dizer. Eu gosto muito de fazer coisas diversas, e há muita coisa que eu gostava de experimentar. É mais isso. Acho que são sempre zonas de prazer para mim. Essas zonas são sempre zonas de muito conforto e muito desafio, e acho que é isso que me faz continuar, é fazer algo que ainda não fiz, e surpreender-me a mim pelas dúvidas que vou tendo. Lançar um livro também, eventualmente, estaria nesses planos? Sim, também. Mas aí, como tudo que é escrito com mais longa duração, implica mesmo que eu me feche, e ainda não consegui encontrar esse momento. Agora estás também muito dedicado ao Coliseu do Porto, naturalmente. Em março deste uma entrevista ao Expresso sobre o primeiro ano neste cargo. Continua a ser uma cadeira de sonho? Nunca foi de sonho, porque eu nunca sonhei com isso. Nunca, como com nada. Não tenho, nunca tive, e as pessoas podem até achar que as coisas nunca funcionam assim, mas eu nunca projetei nada do que quisesse vir a ser daqui ou dali, ou nunca fiz nenhum caminho com passos para isto ou para aquilo. As coisas sempre foram acontecendo, e tenho certamente uma felicidade gigante, porque sempre tenha acontecido da forma mais natural e impensada.
e depois cabe-me a mim tentar fazer o melhor que posso. Eu acho que este ano no Coliseu foi um ano muito, muito feliz. Muito feliz porque mudou muita coisa. Mudou desde logo este paradigma de inevitabilidade, de termos um destino traçado que empurrava o Coliseu do Porto, uma casa que está no coração de todos aqueles que vivem aqui a cultura na cidade e na região. E no país. É uma casa de espetáculos desde 1941, dos mais diversos, dos mais democráticos e plurais que existe, não é? Desde coisas verdadeiramente populares, até ao carnaval, até ao circo, até óperas de Wagner. E esta dimensão não podia passar para as mãos de outros privados, que pudessem eventualmente desrespeitar esta gigante dimensão de afeto que levou as pessoas em 96 ou 95 a ir saírem à rua, milhares de pessoas na rua Passos Manuel, a exigir que o Coliseu não fosse para as mãos numa congregação religiosa. E é desse caldo de pertença, lá está mais uma vez, aquilo que o Porto acho que ainda consegue manter, esse caldo de pertença que agora estávamos em vias de entregar o Coliseu para fazer as obras que tanto necessita a outros privados. E nós conseguimos evitar isso. Isso é uma coisa que me enche de satisfação, porque era aquilo que todos queríamos e que já era dado como inevitável. Vamos fazer as obras, estamos nesta altura a fazer obras gigantes no Coliseu, estamos a mudar o telhado todo do Coliseu, que é o grande problema estrutural do Coliseu. Há outros que nós iremos fazer em 25 com obras do Fundo 2030. Reequilibramos a programação, do ponto de vista financeiro demos um passo para uma solidez que não tínhamos, enfim. Acho que a equipa viu-se também recompensada por anos e anos de espera relativamente a salários e a progressão. Fizemos um circo onde ligamos literatura, arte de palco, teatro, música, com o Alexandre Soares, com o Gonçalo M. Tavares, no circo, imagine-se. Foi incrível. Fizemos um serviço educativo, criamos um serviço educativo. Vivemos tempos bonitos no Coliseu e acho que isso se sente agora cada vez, enfim, em todas as noites. Quem entra, sente que é um Coliseu que está a comunicar muito mais com as pessoas, fruto de um trabalho de uma equipa pequenina, generosa e que me tem apaixonado neste ano. Sentes que o Coliseu, de certa forma, é um espelho do Porto, daquilo que estávamos a falar a vários níveis? É um Coliseu que, por exemplo, é mais pequeno que o Coliseu de Lisboa, mas é carismático, tem uma identidade muito própria, não só a nível arquitetónico, digamos assim, estético. No fundo acaba por ser um espelho da cidade, talvez. Eu acho que é a casa mais democrática da cidade. É a casa mais democrática da cidade pelos anos que tem, pelo facto de nunca ter parado, pelo facto de todos os anos, mesmo quando teve um incêndio que consumiu todo o palco e os anos adjacentes, ter continuado aberto sempre que pôde. Não houve um único ano, há 82 anos, que há circo, e o circo ocupa o mês de dezembro todo no Coliseu, onde há um espetáculo produzido pelo Coliseu, que é identitário de gerações e gerações de portuense e que vão ao circo todos os anos. Eu fui, o meu pai foi, o meu avô foi, e são espetáculos próprios que têm evoluído, têm sabido evoluir, não ficando apenas e só no circo tradicional, nada contra, mas fizemos outros passos, lá está, para teatro, literatura, que já vinha inclusivamente anteriores anos. O facto de ser uma casa tão plural, onde podemos ir ver ópera ou podemos ir ver um espetáculo popular, onde eu e se calhar tu e todos nós já vimos espetáculos que foram absolutamente reveladores naquilo que nós somos. É um património que se inscreve muito na vida das pessoas. Eu não quero estar a comparar o Coliseu de Lisboa com o Coliseu do Porto, mas dá-me a impressão que ambos pertencem imensamente às pessoas, mas enquanto o Coliseu de Lisboa pertence a uma família, o Coliseu do Porto pertence mesmo à cidade, tanto que pertence à Associação dos Amigos do Coliseu, que tem uma participação de sócios individuais, de sócios coletivos, da Câmara Municipal do Porto, da Área Metropolitana do Porto, do Ministério da Cultura. Há aqui um equilíbrio entre o que é privado e público, que é um balanço que eu não conheço.
em nenhuma outra casa, e é um pedaço de alma. Miguel, és um conhecido adepto e comentador de futebol e mais especificamente do Futebol Clube do Porto. Como é que encaras esta nova fase que agora se inicia com a eleição do novo presidente ao cabo de 42 anos? Depois de 42 anos, por mais que as pessoas façam até semelhante ou que as coisas continuem na mesma dimensão prática, as pessoas são diferentes. E o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, depois de 42 anos, a sua saída precipita necessariamente uma mudança de paradigma. Não há forma de encarar isso, se não encarar o que aconteceu, senão desta forma. Eu acho que mais do que nós querermos ou não a mudança, o pior é não aceitarmos a mudança. E ela veio de uma forma inequívoca, desde logo, com um exemplo incrível de democracia, que muitos julgavam impensável, num clube que tinha mais de 4 décadas da mesma liderança. E o que aconteceu foi absolutamente exemplar. É sabido, não é? Uma afluência das pessoas nas eleições gigante, recordes de pessoas a votar, um comportamento absolutamente exemplar, sem um mínimo de altercações, e depois um resultado tão expressivo que também acaba por contribuir para uma eventual, para não adensar aquelas dúvidas sobre estaríamos todos depois unidos à volta daquilo que é um afeto gigante relativamente àquilo que se chama portismo no nosso clube. Não restam dúvidas disso. É claro que são tempos difíceis, porque são tempos de transição, são tempos em que convivemos com uma mudança que um dia teria que acontecer, e que a todos, eu julgo que a todos convoca mini colapsos emocionais, mas que se não existissem, não fariam daquilo, não fariam do Porto Clube aquilo que também é, à semelhança de muitos outros, mas com enormes processos identitários diferenciados, um clube diferente dos outros. Uma instituição da cidade também. Sem dúvida, da cidade e da região, e que não pode deixar de ser. O Porto tem sido cada vez mais desabitado, tem sido cada vez mais sugado por processos de centralização que nenhum simulacro de descentralização consegue evitar, e cada vez mais o clube, o Porto Clube, tem que ter a ambição de ser não só um clube da cidade ou da região, mas se projetar como um espaço de largura e de dimensão à escala nacional. Porque, e até inclusivamente contrariando esta ideia de que nada resta no Porto do ponto de vista da comunicação. Parece que a identidade ficou só connosco e já não se projeta para o país. Cada vez menos jornais, cada vez menos rádios, cada vez menos comunicação. Se de repente tudo o que nos resta é o trabalho e a identidade, então vamos fazer disso a nossa grande fonte de largura. Miguel, em 2005 foste mandatário nacional para a juventude da candidatura do Francisco Louçã à presidência da República. Não voltaste a ter uma atividade política assim tão marcada desde então, suponho? Não tão marcada, embora nunca me tenha desaproximado daquilo que são as causas e o que acredito. É relativo dizer isso, porque eu continuo a escrever todas as semanas sobre política, continuo a comentar todas as semanas nas televisões sobre política. As minhas opiniões têm sido sempre muito, muito, muito claras, são as minhas, e pelo facto de eu não fazer nenhum endorsement não quer dizer que não esteja mais implicado politicamente do que nunca, pelo contrário. Acho que este é o tempo da política antes que ela morra. Achas que a enorme participação nos festejos dos 50 anos do 25 de Abril foi também uma reação aos resultados das últimas eleições legislativas? A participação nos 50 anos do 25 foi das coisas mais bonitas que assisti na última década. Eu acho que o que se passou nas ruas é algo que nós devemos trazer para as nossas casas, que a rua seja a nossa escola.
e quem habitou estas ruas dos 50 anos do 25 de Abril perceba de que a união que existiu ali tem que ser algo que nós devemos semear em nome daquilo que acreditamos, defendemos e que queremos evitar que se extinga. Transformei cada verso de mim e entrega a coragem que ainda arde. Bate a luz no peito e abre, só chama que ainda arde. Vamos agora falar do tema da semana. Yolanda, a representante portuguesa na Eurovisão, já está em Malmö, na Suécia, onde na próxima terça-feira, 7 de maio, vai disputar a passagem à final. Uma nova coreografia e um aparato de palco também renovado têm dado que falar, entretanto, nas casas de apostas, essa instituição que eu não percebo, confesso muito bem, mas que analisam com uma grande probabilidade de sucesso a possibilidade de cada canção tem de passar à final. A nossa Yolanda tem vindo a subir, ocupando agora o 9º lugar na lista de eventuais apurados na primeira semifinal. Quanto à favorita à vitória na final, continua a ser a Suíça, seguida pela Croácia. Miguel, ouviste esta canção? Tens acompanhado de alguma forma este fenómeno? Este evento? Não tenho acompanhado muito, ouvi a canção, assisti à semifinal ou à final do festival e julgo que a canção tem competências para fazer bem naquilo que é o registro da Eurovisão, onde já fizemos também coisas bem diversas com outros registros, como o de Salvador Sobral e da Maria Guinot. Às vezes gosto-me de ter nos comentários do YouTube das canções portuguesas que vão à Eurovisão e ver os comentários de pessoas de outros países e é engraçado porque as coisas vistas de fora muitas vezes são diferentes, não é? Naturalmente, e há sempre quem diga que os portugueses levam coisas muito especiais e muito emotivas e muito intensas e que pronto, aparentemente para quem vê de fora, Portugal nos últimos anos são os intelectuais da Eurovisão. Por comparação. É muito comparação. Sim, eu acho que nós levamos lá assim uma espécie de protetorado intelectual muitas vezes. Eu acho isso bom, acho que é uma boa marca, eu acho que também é diferenciador. Sometimes you lose, so play again. You can't always win. Don't say it's over, it's not the end. You can't always win. You know in life things always change. You can't always win. You gotta give yourself a break. Vamos agora falar do que andamos a fazer na redação. O nosso colega Paulo André Cecílio entrevistou o João Vieira na sua pele de Wolf Manhattan, conhecido como vocalista dos Ex-Wife, também como mentor de White House. O músico do Porto acaba de lançar o segundo disco enquanto Wolf Manhattan, uma personagem para a qual explicou ter construído toda uma história completamente autónoma da sua. Ou seja, Wolf Manhattan não é João Vieira, é uma personagem de ficção, o que para João Vieira, o seu criador, é um grande alívio. Disse ele na entrevista que podem ler em Blitz.pt, é um alívio não nos sentirmos pressionados a partilhar mais de nós, não termos de falar da nossa vida, o que é algo que as novas gerações fazem muito e estão no seu direito, mas eu sou de uma geração diferente e a parte do mistério também é interessante. Miguel, é interessante esta abordagem. É interessante e é sedutora, digo-te. Eu acho que isso é algo que, de alguma forma, nós fazemos isso, que sempre escrevemos canções, porque nós estamos sempre a escrever sobre nós estamos a escrever sobre personagens que nos habitam e que não são a exata cópia integral de nós. Muitas vezes são até o nosso oposto, ou aquilo que nós nunca ousamos ser, mas assumir isso do ponto de vista performativo é um outro nível da forma como se comunica, se calhar até a mesma coisa, mas simultaneamente há uma coragem e há uma proteção.
É engraçado isso. E uma fuga àquela ideia de ter, mesmo os artistas, não é? Terem que estar sempre a partilhar coisas da sua vida privada ou mais ou menos pessoal para chamarem a atenção ao que fazem profissionalmente. Certo, mas isso depois também depende dos artistas, não é? O que o João Vieira nunca o fez, como eu nunca o fiz, eu acho que tem mais a ver com a forma como se apresenta o que se faz. Até que ponto é que há uma espécie, quando nós nos apresentamos sem personagem, há uma espécie de domesticação interna daquilo que nós fazemos. Quando nós nos apresentamos com um personagem, como se estivesse ligado a nós, é quase um alter ego. Entretanto, eu falei com o Tim Booth, o vocalista dos James, que em junho regressam a Portugal para um concerto no Rock in Rio Lisboa, onde os Blind Zero também vão tocar a 15 de junho. É um entrevistado sempre generoso e falou sobre a doença de que sofreu em adolescente e como a mesma acabou por lhe abrir os horizontes. Conversou também sobre Donald Trump, a emergência climática e Bruce Springsteen, de quem é um grande fã. Diz então o Tim Booth sobre o Bruce Springsteen: adoro-o pelo seu grande coração e pelos concertos. Aquela faceta americana da sua música é um pouco demais para mim, mas o seu coração é tão grande que compensa. E o mais engraçado é que Tim Booth acabou por contar que já conheceu o seu herói. Curiosamente foi na última vez que ambos tocaram em Lisboa, no Rock in Rio. Miguel, ainda não tiveste a oportunidade de conhecer este teu herói? Tive, e precisamente nessa mesma altura em que o Tim Booth conheceu. Isto parece combinado, mas eu não sabia. Completamente. Eu estava a ouvir-te pensar, pois eu também. Foi precisamente aí. Eu estava com o James nos bastidores desse concerto do Rock in Rio, porque estava também a trabalhar nesse Rock in Rio, numas questões de propriedade intelectual, e tive a oportunidade de privar com esse meu herói. Dizes bem, então se calhar eu acho que posso chamar-lhe herói. O Springsteen é de facto uma pessoa com quem eu cresci e que do ponto de vista performativo e do que diz pela forma como coloca as coisas, se aproxima muito da forma como eu tendo a colocá-las, ou a pensar que as consigo colocar. Vi-o o ano passado em Barcelona, terá sido o seu 8º concerto que vi do Springsteen, e continuo sempre a arrepiar-me com a felicidade que me circunda. Acho que toda a gente que o está a ver está num processo de reconhecimento e de alguma forma há ali um sentimento de homilia, que há uma igreja há uma igreja Springsteen que eu acho que Portugal conhece pouco. E ficaste nervoso quando falaste com ele? Sim, claro. Ele para já assinou-me o Born to Run, e é algo que terei para sempre. Não quis incomodar muito, mas enfim, foi muito engraçado privar com muitos daqueles que são os meus heróis de criança, tanto o Springsteen como o Steve Van Zandt e o John Landau, e, enfim, gente que faz parte de uma história que eu revejo muitas vezes e ouço muitas vezes. Sabes que alguém que trabalha na rádio comercial nessa altura viu na rua, ali na rua Sampaio Pina, em Lisboa. Sabes o que é que tinha acontecido? Ele estava hospedado no Hotel Ritz, que é ali ao lado, e tinha ido à rua cortar o cabelo à barbearia das pessoas normais. Imagina o que é sair para tomar café e de repente vês o Bruce Springsteen. Human touch. Completamente.
Vamos agora falar de um disco que acaba de chegar às lojas, chama-se All Born Screaming, é o 7º álbum da norte-americana Annie Clark, mais conhecida como Saint Vincent, produzido pela própria, conta com a participação de vários ilustres. Dave Grohl, por exemplo, toca bateria no single Flea, mas nos créditos há também os nomes da galesa Kate LeBon ou de Stella Mosgava da Warpaint. Segundo Annie Clark, o som deste disco é como uma grande caminhada pela floresta em busca das mensagens do seu coração. Miguel, já ouviste alguma das novas canções? Ela, tal como tu, é uma grande fã também do David Bowie. Não ouvi o novo disco e pronto, de facto, se fala em florestas eu fico próximo. Mas é uma artista com uma plasticidade incrível. Gosto imenso. Já ouvi ao vivo e vou certamente ouvir o disco. Mesmo visualmente ela tem ali um grande conceito, e eu lembro-me que quando ela teve aquele projeto com o David Byrne, que fizeram uma entrevista, perguntaram como é que estava a ser tocar com ela, porque foi disco e digressão, e ele disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci, que foi que achava muito interessante, ao fim de não sei quantos meses na estrada com ela, não saber quase nada sobre ela. Há ali um lado meio enigmático. Exato. que aquela muito visualmente muito construído também, exato. Mas simultaneamente enigmático. Também ali por vezes dá a ideia de haver uma espécie de personagem, não é? Sem dúvida, sem dúvida. A acontecer, mas acho que nunca é assumido. Mas eu admiro muito, sobretudo não só pelo facto da compositora que é, mas sobretudo até pela plasticidade que ela tem, o facto de ser multi-instrumentista, tocar muitos instrumentos e depois tem raízes em coisas que eu também adoro, né? Como falaste no Bowie, no Sufjan Stevens e tantos outros. This rhythm ever quit, bash patch on a plane, hopeless heaven. Vamos agora falar dos concertos da próxima semana. Esta sexta-feira, Aldina Duarte apresenta o novo Metade-Metade no Teatro Circo, em Braga. David Fonseca estará no Centro de Artes de Ovar. No sábado, Lloyd Cole termina a sua digressão com um concerto no Cineteatro de Loulé. No mesmo dia, os Capitão Fausto passam pelo Teatro Circo. Wolfman Hatten toca no CCB, em Lisboa. No domingo, dia 5, a Dave Matthews Band regressa a Portugal para um concerto na Meo Arena, em Lisboa, que foi anunciado hoje, será transmitido gratuitamente em streaming, em direto. Também no domingo há jazz no Coliseu de Lisboa com o israelita Avishai Cohen. Na próxima sexta-feira, 10 de maio, Pedro Mafama dá o maior concerto da sua carreira no Campo Pequeno, em Lisboa, e os Miramar, ou seja, Peixe e Frankie Chaves, vão tocar na Casa da Criatividade de São João da Madeira. E porque estamos nesta altura do ano, destaque ainda para a Queima das Fitas do Porto, que começa no Queimódromo de Invicta este sábado, a 4 de maio, com Richie Campbell e Bispo. No domingo, dia 5, Slow J e Van Z. A programação da queima continua então depois até dia 11, um sábado com Bárbara Bandeira e Ivandro. Miguel, os Blind Zero vão voltar aos palcos, como já falamos, é dia 30 de maio na Casa da Música. Vai ser uma mistura de presente e futuro com a qual estão bastante entusiasmados, não é? Sim, será um concerto verdadeiramente único, porque assim como será também o do Rock in Rio depois em junho, por motivos evidentes, até porque é num festival, mas o da Casa da Música, por ser um concerto de nome próprio, na Casa da Música, tendo em conta que estamos a celebrar os 30 anos de banda e também um disco novo que sairá no dia a seguir. Estamos a preparar um espetáculo muito, muito especial, também cenicamente diferente. Eu julgo que este disco nos consegue transportar para alguns ambientes cênicos diversos. Queremos também explorar isso, e será certamente um momento de celebração para o qual eu convido todos aqueles que
gostam de nós e que nos acompanharam neste percurso todo, e alguns que eventualmente também se tenham desligado aqui ou ali para aparecerem no dia 30, porque tenho a ideia de que o nosso primeiro single chamava-se Recognize, não é? Eu acho que ainda nos vamos reconhecer a todos, e certamente que o Recognize será uma das canções. Sentes que tens fãs que ficaram convosco, que ainda reconheces, passe o trocadilho? Absolutamente. Absolutamente. Há muita gente desde a primeira hora, e isso é sinal que, e tanto o facto de haver gente que está desde a primeira hora como haver gente que entretanto se foi, é sinal que alguma coisa nós estamos a fazer bem. Como espectador ainda vais a concertos, ainda gostas, tirando aqueles a que assistes no Coliseu do Porto, mais por motivos profissionais? Foste ver o Bruce Springsteen a Barcelona? Sim, muitíssimos concertos, quer dizer, muito, até mais agora, ainda mais agora no Coliseu, sem nenhum pingo de sofrimento, né? Vi coisas já maravilhosas, né? Desde que estou no Coliseu já vi Caetano Veloso 2 vezes, não é? Todas as noites. Eu nunca tinha repetido um concerto. Olha, foi a primeira vez na vida onde repeti um concerto assim, em 2 dias seguidos, nunca me tinha acontecido, e vi os 2 de Caetano Veloso, que foram ótimos, diferentes, sendo iguais diferentes, e vi Bob Dylan, que porventura para mim terá dado o melhor concerto que eu vi no Coliseu desde que lá cheguei, enquanto enfim, responsável, porque a minha experiência no Coliseu é de público, né? Público, de artista, e agora numa visão um bocadinho diferente. É muito bonito sentir isso, e depois enquanto público, não enquanto palco, porque o Bob Dylan não permitia que ninguém se aproximasse. Pois, imagino. O que foi de facto também muito, enfim, eu diria quase incompreensível para quem escreve o que escreve, mas eu percebo que ele deve estar farto. Mas o concerto foi incrível. Eu senti que todo o Coliseu planava em determinados momentos, sem nunca rebentar. Foi uma enorme bolha de imersão em algo fantástico. Foi o melhor concerto que eu vi neste último ano. Sabes que o Tim Bernardes tocou no Coliseu, isso tu sabes, não é? Mas depois, foi incrível também. Sim, foi incrível. Ele depois, quando tocou no Coliseu de Lisboa a seguir, explicou que estava no Coliseu do Porto e olhou para trás e viu o cartaz, o póster do concerto do Bob Dylan, e ficou todo emocionado porque ele é super fã, não é? E então depois ele fez uma versão do Bob Dylan no Porto. Exatamente, a versão do Caetano para a Gal Costa, se não estou em erro. Tal e qual. It's all over now, baby blue. Exatamente. Mas ele a contar foi muito engraçado, a dizer que olhou e viu o cartaz e ficou: oh meu Deus, estou a tocar numa sala onde o Bob Dylan esteve há pouco tempo. É verdade, já no primeiro concerto do Caetano Veloso, ele cumprimentou as pessoas dizendo olá Lisboa. Ainda estava confuso. Com o GPS avariado. Tomorrow we kiss, tomorrow we'll go, defeating the slow time love video game, running around, waiting for slow time love again. Chegamos assim ao final de mais um Posto Emissor. Fica o nosso agradecimento, Miguel Guedes. Foi um prazer falar contigo. Obrigada pela tua disponibilidade. Obrigado, Lia. Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são do Legendary Tiger Man. A edição multimédia estará a cargo de Salomé Rita. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura. Miguel, o que decidiste ler-nos? Olha, parte do livro que eu não escrevi, digamos assim. Chama-se Palácio. Pode parecer cruel, mas era no muro que tinhas o teu ponto de equilíbrio, e no jardim dos amores perfeitos eras só tu que contavas mal de queres. Quando tudo mudou, quando era mais forte do que alguma vez fora, e desde aquele dia tenso como nunca mais. Perdia-me sempre nos passos quando te encostava ao muro e me fazias sentir que não existia, que não estava exatamente atrás de ti, a fazer-te subir nas pontas dos pés, até aos olhos vítreos, parede de louvor à pressão.
Saímos do jardim do palácio antes que as portas fechassem. Perto da nossa hora limite a fazer fé no martírio que desatou a apossar-se de nós quando nos começamos a sentir infelizes após o abandono. Nesse dia, o que deixamos de consumir ardeu a sós e ardeu para sempre. À medida que nos aproximávamos das árvores, o cimento das cidades começava a parecer mais líquido. Desorientava-se da formação, matriculando-se no tronco, não mais alçada, não mais calçada e muito menos cinza. Antecipação da subida, rubra. Sei como nos perdíamos com o olhar pela copa das árvores, ou como lá em cima, sendo perto, parecia tão mais longe do que o lado oposto do rio que toda aquela paisagem imensa oferecia. Desabotoávamos o olhar do plano geral para chegar à geografia das folhas, à circunferência da copa das árvores, a poucos metros altos. Mas quando pedias que subisse, fazia questão de te dizer que nunca recolhi folhas que não se inscrevessem no chão. Passou a ser com medo que frequentei aqueles lugares. Era eu e um ritmo tonto que não conseguia controlar, ou um olhar de querer que o tempo passe que me deixava desconfortável. Deambulava sem heroísmo, sentia que a comoção estava gasta e que todas as agitações só apareciam em pequenas porções relâmpago que com o tempo foram perdendo as vísceras. Quis sempre esvaziar-te em mim, encher-me por dentro com as cordas do baloiço, entregar-te ao meu suporte. Passou a ser amargo. Já não tinha chão onde pudesse apanhar folhas, e bem antes dos portões fecharem, olhava para a copa do muro que desfilava em cimento entre as árvores. Sem ponto de passagem e sem plano geral. Obrigavas-me a dizer 1000 vezes o que faço aqui. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.